Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Sois a luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para cumprir o que a lei ordenara. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram à Galileia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, nos recolhamos a um tempo em oração. Invoquemos o auxílio do Divino Espírito Santo para que por ele alcancemos a plena compreensão da palavra,
pois só o Santo Espírito pode dar-nos a clareza do sentido da Escritura. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, hoje, exatos 40 dias depois do Natal, a igreja celebra, quando o dia 2 de fevereiro cai no domingo, esta festa também no domingo, ou no dia da semana, 2 de fevereiro, este mistério que acabamos de ouvir, que Jesus, por José e Maria, é conduzido ao templo quando completa 40 dias de nascido. Eram 2 ritos exigidos para os recém-nascidos, especialmente o primogênito. Aos 8 dias de nascido, o pai e a mãe deveriam trazê-lo diante do altar, apresentar o menino no templo e dar-lhe o nome, e ele era circuncidado. E aos 40 dias, de novo se repetia o rito, a mãe e o menino eram conduzidos ao templo, era realizado o rito de purificação. Porque, segundo a Bíblia, tudo que faz perder sangue deixa a gente impuro. Aqui não é um preconceito contra a mulher. Aqui, pelo contrário, é a sacralidade da vida e do sangue. Então, ao perder o sangue no parto, para o nascimento do bebê, se fazia um rito de purificação daquele sangue que mistura com líquido e se derrama nos ritos próprios lá do parto. Neste rito tão simples, evidencia o sentido real de quem é Cristo. Nas afirmações próprias do texto do Evangelho de Lucas que acabamos de ouvir, Lucas apresenta uma catequese detalhada sobre quem é Jesus e quem somos nós na nossa relação com Deus quando participamos das coisas no templo. O que é o templo? Vamos lá? Tomemos no seu folheto, número 10, Lucas capítulo 2, versos 22 a 40. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Levítico 12, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Apresentá-lo ao Senhor. A ideia é que Deus manifestava sua presença ao povo reunido no templo e levava-se a criança com 8 dias para dar o nome e para circuncidar, e com 40 dias de nascido, passados os riscos dos primeiros dias de nascido, a criancinha já estabelecida, a vida, era rápido, viu? Às vezes eu cobro de alguns pais que acompanham a gravidez aqui na igreja, passam 1 mês, 2 meses, 6 meses, 8 meses, eu falo, a criança nasceu, cadê essa criança? Aí vem apresentar a criança com 8 meses, 9 meses, eu digo, agora todo mundo já conhece, agora é batizar, não tem que demorar mais não é? A apresentação já foi feita de outros modos, não é um preconceito por não ter vindo, é para dizer que já está mais do que apresentada a criança. O rigor, portanto, a ideia era que a criança não começasse a vida sem uma relação com a face de Deus. Essa aqui é a ideia central. Que o pai e a mãe não deixem a criança começar a vida dela sem tê-la colocado diante da face de Deus. Versículo 23. Conforme está escrito na lei do Senhor. Leiam. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Existe muito relato na história geral de Israel que o povo, na piedade popular, geralmente aumenta.
Para essas coisas muito simbólicas, dizia que era o primogênito, mas o povo dizia: mas se eu quiser apresentar todo filho meu que nasceu, eu posso, eu vou lá e apresento. Era um protocolo. Mas o primogênito era obrigado a apresentá-lo e ser consagrado. Todos os pais e mães que estão aqui e que têm aqui na igreja o primogênito, fique de pé com o seu primogênito. Deixa eu ver os primogênitos. Não, pai e mãe que está com o bebê. Desculpe. Pai e mãe que está com o bebê. Desculpe. Aqui. Tem mais crianças? Lê, Samuel. Os primogênitos. Pasmem. O primogênito você deveria levá-lo ao templo, apresentá-lo e, não se assustem, dá-lo ao templo. Ele era dado, doado para o templo. Quem assistiu o filme Mary, que eu reportei no Natal, Maria, é muito bem descrito esses dois ritos e como é que a prática da piedade ultrapassa isso. Não era nem para as mulheres, mas havia movimentos em que as mulheres também eram levadas. Às vezes tratadas com certa indiferença pelos sacerdotes, mas as mães pegavam um sacerdote transitando no templo e dizia: faz uma oração aqui. E fazia. Mas o primogênito era dado para o templo, entregue para o templo, a primogênita. E esse primogênito, ele ficava no templo. Mais tarde, isso é pelo ano 1000, a partir de Davi, que construiu o templo de Jerusalém. Uns 300 anos depois, o templo se consolida, tem uma estrutura grande, já tem muito menino morando no templo, e os meninos ficavam morando no templo, eram dados. Haviam as creches que o templo tinha para a educação da meninada para todas as etapas, por grupos de ano de nascimento. Depois eram ordenados segundo o critério da habilidade da inteligência. A partir de certa idade, os que tinham mais interesse na escrita, na leitura, como escribas, para aprender a escrever os textos da Bíblia em pergaminhos, em tábuas, em madeira. Os que tinham habilidade para o canto, para a arte e o cuidado com a arte do templo. Mas, depois de uma certa altura, começa a ter muito menino no templo, já a mão de obra cheia era para a mão de obra. Desses também os mais hábeis eram tirados para serem pregadores, para serem sacerdotes e assim por diante. Com o passar do tempo, na medida que enche o templo de menino, era permitido, se você quisesse ir lá, resgatar o seu menino. Não era barato, era uma cota cara. Os ciclos de ouro que se cobrava, não vou entrar nos detalhes, porque é muito, muito cheio de detalhes. Mas tinha uma taxa que você pagava e um protocolo para resgatar o menino e levar-o de volta para a família. Pronto, então levam Jesus para consagrá-lo ao Senhor. Com José e Maria não aconteceu isso e vocês vão descobrir por quê. Vamos ver? Versículo 24. Foram também oferecer o sacrifício. Leiam. Um par de rolas ou 2 pombinhos. Como? Está ordenado na lei do Senhor. Levítico 12:8. Esta é a prescrição ritual dos pais pobres. O livro do Levítico detalha as normas e as leis. Como é que um pai que tinha um padrão alto, um médio, e como é que era um pobre. Um par de rolas ou 2 pombinhos era a norma que os casais, os pais, em situação de pobreza, que não tinham dinheiro e nem condições, não criavam animais, tinham que fazer uma arapuca, prender os passarinhos, as aves e trazer. Vocês nem sabem o que é arapuca, depois pesquise lá, não agora na hora da missa. Pegava a ave e levava, apresentava ao sacerdote. Oferta típica de casal pobre. Por que é que entra isso? É para cumprir a profecia do profeta Isaías. O Messias que vem
ele é um Messias pobre, desarmado. Ele não vem com o triunfo das forças das armas, do dinheiro, da guerra e da violência dos poderes do mundo. Ele vem apenas revestido da autoridade divina na figura humana de um pobre. Vamos lá? Ele tem já uma riqueza própria, ele é Deus. Não há dinheiro e nem oferta capaz de cobrir o resgate do próprio Deus. É isso que quer significar. É para elevar o sentido de quem é Jesus. Não há oferta que pague a estatura desse menino. Versículo 25. Em Jerusalém. Então agora descreve como Jesus e Maria participam do processo. E essa primeira parte fica para vocês casais jovens com crianças, meninas e meninos. Agora vem para nós velhos, para nós homens e mulheres depois dos 200. Como é que nós devemos viver nossa fé e nossa esperança? E agora eu queria saltar com vocês, antes de continuar, para o último versículo do Evangelho, para vocês entenderem. Versículo 40, ache lá, encontre lá. Mas também você que é pai e mãe, leia. O menino crescia e tornava-se forte e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Todos nós aqui queremos que os nossos meninos e meninas voltem hoje para casa e que eles cresçam, que eles se tornem fortes, que eles se tornem cheios de sabedoria e que a graça de Deus esteja com ele. Não queremos? Queremos? Pronto. Para ter isso, é preciso aprender com José e Maria e com 2 idosos, o velho sacerdote Simeão e a velha profetisa Ana. Vamos ver como é que os idosos ensinam como criar um ambiente para que as meninas e meninos de hoje cresçam, se tornem fortes, cheios de sabedoria e a graça de Deus esteja com eles. Agora volte lá no versículo 25. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. Isso aqui é um traço típico do sacerdote fiel, do livro de Isaías 40. Versículo 26. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Pela ideia aqui, que o Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que ele não morreria, sugere que ele era um idoso. Alguém que está com a vida já bem adiantada e que tem muita esperança. E ele é um sacerdote justo, piedoso, que o Espírito fala com ele, anuncia a ele: olha, não perca a esperança, você não vai fechar os olhos antes de ver o Messias que vem do Senhor. Aqui tem o título em latim, Messias, que é o mesmo que Christos em grego, ou o ungido. Fala que Simeão, o velho sacerdote com características de profeta, é um que conversa com o Espírito, mas não só. Versículo 27. Leiam: movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Espere lá. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. O que te move para vir ao templo? O que faz você vir parar aqui todo domingo? É movido pelo Espírito? Ou você vem movido pelos costumes, pelos ritos que o pai e a mãe faziam sem entender muito? Você vem movido pelas preocupações com os problemas? Você vem movido pelas são as ambições suas que te empurram para cá? Ou você vem mesmo quando você não quer? É o Espírito que te levanta, te ergue e te diz: vai, e te traz aqui. Essa é a conversa. Quando quer, vem. Quando não quer, vem também.
porque não é nem você que vem, é o Espírito que te conduz. Amém? Então, o Espírito conversa. Você não vai morrer, velho Simeão. Segura. Versículo 27. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Olha o quanto repete a ideia de cumprir a lei. Cumprir a lei. José e Maria são tratados como um casalzinho simples, humilde, que cumprem a lei do Senhor. Versículo 28. Simeão, leiam. Tomou o menino nos braços e bendize a Deus. Espere lá. O velho Simeão faz aquilo que eu tenho a alegria de fazer aqui na igreja. Pegar as meninas e meninos, a primeira vez que vem ao templo, apresentá-la com os pais ao Senhor. Eu sempre digo, essa apresentação ela é feita até o 8º dia, até o 40º dia. Passou dos 40 dias, não fique preocupado, porque essa apresentação não é um sacramento. Essa apresentação ela não é mais importante que o batismo. Passou de 40 dias, encaminhe o batismo naturalmente, sem culpa. Não deu, toque a vida. Batiza, encaminhe. Mas o velho Simeão toma o próprio Deus nos braços, Jesus, e diz uma oração que nós consagrados, nós padres, freiras, os bispos, esta é uma das nossas orações da noite. Antes de dormir, todos nós fazemos essa oração do velho Simeão. Vamos rezá-la? Olha que bonito. Versículo 29. Agora, Senhor, brada a igreja, conforme a tua promessa, firma, podes deixar teu servo partir em paz. Por quê? Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos. Brada, luz nações, e glória do teu povo Israel. Preste atenção na espera do velho Simeão. Ele não fica lá no templo trabalhando e rezando somente para a pátria dele, somente para o povo do paizinho dele. Ele não é um negociador de bênçãos para aqueles que trazem dízimos e ofertas. A esperança do velho Simeão, ele toma o menino nos braços e diz: agora, Senhor, conforme a tua promessa, eu posso morrer em paz, podes deixar teu servo partir em paz. Se a promessa está cumprida, posso morrer, eu acolho a morte com alegria, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar todas as nações e glória de Israel. Olha como é que um velho reza na igreja, domingo de manhã. Reage, igreja, vai, vai. Sai de si, ultrapasse as fronteiras do próprio corpo, debilitado pelo peso da idade, das enfermidades, das fraquezas, pelos problemas, ambições, realizações ou frustrações da família. Sai de si, sai da família, sai do país e alcance o horizonte do eterno. Glória do teu povo, mas luz para as nações. Salvação que preparaste diante de todos os povos. Essa é a fé católica, universal, para todos. Nós não somos um paizinho de uma religião que cuidamos só de nós. Nós somos cuidadores de todos os povos e todas as nações. Amém? Um idoso que alcança uma fé tão ampla, tão madura, tão grande quanto Deus. Essa é a questão. Versículo 33. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Os pais vão descobrindo o mistério grandioso do que é ser pai e mãe de Jesus.
Assim como vocês, pais e mães, sobretudo de bebês que estão aqui na igreja, vocês sonhavam ser pai, sonhavam ser mãe, mas na medida que a criança nasce, vocês também vão descobrindo a grandeza do mistério, não vão? Não é assim ser pai e mãe? Levanta a mão aí quem está vivendo a graça desse mistério. Não é assim ser pai e mãe? Não é isso? Então diga comigo, amém, Senhor. Eu estou aberto ao mistério da maternidade e da paternidade. É um mistério, não é um planinho pessoal de realizações do umbigo. É um mistério para o qual você se abre e entra nele com a oferta do seu corpo, do seu útero, da sua potencialidade masculina e feminina de gerar vida, e vocês dois entram nesse mistério, na intimidade, na comunhão de esposa e esposo. Gente, essa teologia, ela é grandiosa. Saiam daqui hoje revestidos da graça de viver esse mistério. Não é um planinho meu e seu, que se falhar alguma coisa a gente separa. Nós nos abrimos a um mistério da graça de Deus. Amém, pais e mães? Amém. Versículo 34. Simeão os abençoou e disse a Maria. Por que ele diz a Maria? Por causa do pacto do anjo Gabriel ao anunciar que ela seria a mãe. José foi chamado para ser o pai adotivo. Aqui tem uma relação particular com Maria. Um alcance grandioso. Disse a Maria, mãe de Jesus. Vamos ler? Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Você imagina a taquicardia do coração de uma mãe escutando o Simeão falar isso com o menino no braço, não é não? Olha, mãe, prepara-te, porque esse menino vai ser sinal de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele vai ser um sinal de contradição. A contradição por excelência é essa aqui. Como é que um Messias termina aqui? Essa é a contradição da cruz, a ambiguidade estranha da cruz, causa de queda como reerguimento, de contradição. 35. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Os pensamentos de muitos corações. Olhe para a cruz. Jesus entra neste mundo. O reino de Jesus não é um reino político e militar, dominado por força econômica e de armas de guerra como os reinos deste mundo. Jesus entra no reino da interioridade humana. Ele entra na história de todos os povos, de todas as nações, a partir da interioridade de cada um. Ele vai perscrutar os corações. Se Jesus é um que você não conhece, visitando e perscrutando os pensamentos dos seus afetos. Perscrutar os corações, por quê? Porque o coração é a sede das paixões, dos afetos. E às vezes por paixão e por afeto a gente faz muita besteira, como faz muita coisa grandiosa. Ele vai visitar este lugar dos afetos e das paixões e limpar e purificar, dizendo: olha, isso aqui não é de Deus, essa paixão aqui não é divina, esse tipo de amor aqui não corresponde ao plano de Deus. Deixe Jesus entrar no reino da sua interioridade para revelar para você os pensamentos dos seus corações, amém? Deixe, não é seu. É território do reinado de Deus o seu coração. Não é seu, não é da sua esposa, do seu esposo, não é do seu filho, da sua filha. É dele. A autoridade suprema dele. E aí ele se volta a Maria e lá vem a profecia mais dolorosa.
Quanto a ti, no final do versículo 35. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. uma espada te traspassará a alma. Maria participa da dor, da recusa e da paixão de Jesus. Ela não é uma mãe que vai à igreja. José não é um pai que vai à igreja, porque tem certeza que Deus vai poupar seus filhos de todas as provações e tribulações. Pelo contrário, ela vai ao templo com José exatamente para capacitar e qualificar a sua fé, para que, vendo seu filho enfrentando as realidades mais pavorosas de sofrimento, ela não entre como uma interventora que tira o filho da missão dele, mas ela entra como aquela que vai estar de pé aos pés da cruz e vai ouvir de Jesus antes dele morrer: mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Brada, reage. Maria não tem uma fezinha de autoajuda, uma fezinha de videozinho de 30 segundos da internet. Ela é mãe preparada para daqui 33 anos. O menino está com 40 dias, vai morrer com 33. Ela, 33 anos antes da morte, ela escuta, é capacitada e qualificada, pelo sim que ela deu, pela qualidade da relação, a enfrentar a paixão, a lança que vai atravessar o lado de Jesus, vai atravessar o lado de Maria também, porque toda mãe e todo pai que é mãe e pai de verdade, a dor do filho dói nele e nela também, não é não? Que é pai e mãe de verdade. Agora preste atenção. O velho sacerdote não diz a Maria que o Deus Todo-Poderoso vai derramar só bênção sobre você e seu filho, e vocês vão ver só a glória, a bênção de Deus e não vai ter tribulação nenhuma. Mentira. Essa fezinha, água com açúcar, que você vai servir a Deus e se ver livre dos problemas, é mentira. A fé verdadeira te capacita e te qualifica para viver sua missão e para deixar o seu filho viver a missão dele, ainda que esta missão suponha o peso da cruz. Amém? Não fique querendo ser mamãezinha, papaizinho, para ter um Deusinho que protege os outros meninos lá da sala de aula que meu filho estuda, está tudo sofrendo, mas ele tem bênção especial. Não, ele sofre também, e eu participo desse sofrimento, mas é a missão dele. Está claro? Está claro? Pronto. Terminado o velho Simeão, acolhendo o casalzinho com o primeiro filho, lá vem uma velha, a velha profetisa Ana. Eu estou falando velho Simeão e velha Ana de propósito, porque eu estou nesse grupo da terceira idade. Nós precisamos perder o medo das nomenclaturas. Precisamos criar coragem de dizer que somos velhos, sim, e que em nós não falta em nada da dignidade da vida. Que nossas rugas e nossas marcas de sofrimento são rugas e marcas da vida entregue para cuidar de nossos filhos. Amém? Reage. Vai. Velhice não é doença. Velhice não é castigo. Velhice é dom de ter vivido bem a juventude ao ponto de ter se preservado para estar agora na velhice, vivendo. Pronto, 36. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Quer dizer, uma judia radical. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Versículo 37. Olha como é que nós, mais velhos, nós idosos, devemos fazer com as nossas perdas.
você comigo que já entrou no grupo 200, o que você faz com as suas perdas? Qual é a oportunidade que você faz e cria a partir das suas perdas? Colhe os olhos nessa velhinha bem resolvida na vida. Versículo 36. Era de idade muito avançada quando o jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. 37. Depois, e agora, 84 anos, brada. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus, com jejuns e orações. A velha profetisa, ela é tratada com característica mesmo do judeu piedoso perfeito. Passou pela tribulação de casar e ficar viúva no ápice da juventude, 7 anos de casada. Qual foi o modo com que essa jovem viúva enfrentou a perda? Provavelmente tinha filhos. Pode até ser que algum filho dela tivesse sido resgatado pelo templo e estava lá na escola dos rabinos, pode ser. A velha Ana, ela não fez da perda uma ocasião de desespero, de fatalidade, de fracasso, um vitimismo para passar o resto da vida falando da sua dor e querendo a compaixão de todo mundo. Ela transformou a perda numa alavanca para ressignificar a sua vida. Ela falou: a dor minha de viúva é a dor de alguém que em Israel, uma mulher jovem sem o marido, ela seria tomada naturalmente pelo pai, pelo irmão mais velho, ou por um dos irmãos, ou pelo sogro, ou por um dos cunhados. Seria tomada ou como esposa ou como escrava, mas como propriedade. A velha Ana burla um esquema de 1000 anos do templo de Jerusalém, cria uma corrente nova, um movimento novo. No filme Maria, que eu falei para vocês, é muito bonita essa história que Nossa Senhora mesma fez parte desse grupo, dessa confraria de Ana lá no templo. É maravilhoso a forma que descreve. Muito bonito o dia que José e Maria vão visitar a Nossa Senhora nesse grupo de Ana. Maravilhoso. Ela não saía do templo. Ela transformou a perda dela ao modelo, se você é esposo, e tem medo de crise conjugal, leia o livro do profeta Oséias. O livro do profeta Oséias é o modelo, deveria ser um manual das esposas e esposos. Porque ela trata, por que é que um casamento termina? Por que é que uma aliança rompe? O que que pode curar uma separação? A velha Ana fez da sua perda, ela olhou para a sua dor ao perder o esposo quando jovem, olhou para Israel inteiro e disse: a minha dor de viúva sem meu esposo não é maior do que a dor do meu povo que perdeu a aliança com Deus. Entendeu? Eu, nesse estado de abandono como viúva, como jovem, sou igual ao meu povo que perdeu a aliança esponsal de amor, de comunhão com Deus. Por isso, eu não vou ficar fazendo dessa perda um drama, uma tragédia. Eu vou rezar por mim e por meu povo. Ela burlou a regra, não saía do templo dia e noite com jejuns e orações. Se você lê as normas rabínicas, as normas sacerdotais, o manual da guarda do templo de Jerusalém, sabe que a tradição do Antigo Testamento é muito misógina. Tem muito preconceito e a mulher é tratada mesmo como propriedade. Ana inaugura um modelo novo de relação. Impressionante. No manual de norma da guarda do templo, todos os dias o sol se pôs,
a guarda do templo entrava em todos os cômodos no santuário, tudo, embaixo, em cima, no teto, e retirava quem não podia ficar lá. E na lista dos primeiros que deveriam ser retirados, não podia permitir jamais que uma mulher ficasse nas dependências do templo durante a noite. Pois a velha Ana burlou essa regra, e provavelmente agora já com 60 anos de vida, de viúva, 65, ela deu conta de ter uma autoridade de oração e de jejum, que ela fez Israel e a velharada de homem machista do templo engolir a presença dela dia e noite, servindo a Deus, sem título de profeta, sem título de sacerdotisa, sem título de levita, de mestre da lei, sem título nenhum, viúva, servindo a Deus com jejuns e orações. Uma salva de palmas para essa viúva, minha gente, por favor. Te faço de novo a pergunta: o que você faz com as suas perdas? Você tem capacidade criativa? Para a psicologia isso é ótimo, né? A psicologia hoje é uma das ferramentas que mais trabalha isso, a capacidade de ressignificar a relação com a vida a partir das perdas. Ressignificar as perdas. Reordenar a vida a partir da perda da saúde, da perda do pai, da mãe, da esposa, do esposo, de um filho. Todas as perdas. Ressignificar e dizer, virar vítima. Rompa com os costumes, rompa com as soluções fáceis que o mundo oferece, se torne alguém que se ponha na história dizendo, não, minha história não é qualquer coisa, não. Sou vitimazinha, não. Eu sou um guardião da esperança, da intervenção de Deus, porque não vai ficar assim. E olha o que acontece. Versículo 38, é maravilhoso. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. A libertação de Jerusalém. O termo em grego libertação é o termo próprio de resgate do primogênito. O Goel, que resgata. Ana aguardava o resgate dela mesma. Ana olha para a dor dela e diz assim, eu quero que minha dor seja curada, mas eu não quero ser curada e ver meu povo todinho sendo ferido e continuar ferido. Eu quero que a resposta que Deus vai dar para mim não seja só para mim. Eu quero que a resposta e a intervenção de Deus sobre mim seja a resposta e a intervenção de Deus sobre todo o meu povo. Amém? Reage. Reage. Sai dessa religião do umbigo, eu e meu coraçãozinho, meus afetozinhos, minhas dorezinhas, minhas ambições, meus sonhos, eu e minha família, eu e minha, e meu, e minha. Sai, amplia a visão. E aprendamos isso com o velho Simeão e a velha Ana. O velho Simeão esperava a salvação diante de todos os povos, a luz para iluminar as nações, a glória do teu povo Israel. E a velha Ana diz, Jerusalém, que é proibido mulher ficar no templo, Deus vai fazer uma intervenção e Jerusalém vai ser lugar para todos os povos, para todas as culturas, porque quando Ana fala a libertação de Jerusalém, porque o Salmo diz que em ti, ó Jerusalém, nasceu todo vivente. E Ana está recuperando o Salmo dizendo, Jerusalém não é só para judeu, Jerusalém é para todo vivente. Bonito demais. Demais. Agora, o desfecho. Versículo 39. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, tudo, não só o que gosta,
Depois de cumprirem tudo, não só o que gosta, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. Brademos juntos o último versículo. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Nós queremos também que nós voltemos para casa com essa força do velho Simeão e da velha Ana, com a força do jovenzinho José e da jovenzinha Maria, pai e mãe. Nós queremos criar um ambiente para que nossas meninas e meninos cresçam, se tornem fortes, cheios de sabedoria e que a graça de Deus esteja com eles. Queremos? Queremos? Vamos pedir isso? Mas antes de pedir isso, vamos dizer para Jesus que nós aceitamos viver a fé como José e Maria, como o velho Simeão e a velha Ana. Para a gente poder pedir isso, a gente tem que ser isso que José e Maria, que a velha Ana e o velho Simeão foram. Amém? Incline a sua cabeça. Estabeleça um diálogo profundo com o Senhor. Se recorde, talvez você nem saiba, da primeira vez que você foi apresentado no templo, diante do Senhor. E desde aquele momento, seu pai, sua mãe, seus avós, seus padrinhos te apresentaram ao Senhor. Você foi consagrado ao Senhor. E renove a sua consagração a Ele, dizendo: eu quero viver esta comunhão com o Senhor. Eu vim a este mundo para viver esta graça com o Senhor. Renove esta aliança. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito. Fiquemos de pé. Para transformar meu coração. Erga sua mão aqui para a cruz e para o livro da palavra e diga comigo: Senhor, Senhor, eu renovo minha aliança eu renovo a minha aliança com a palavra do Senhor, com a palavra do Senhor, fonte, luz para o meu caminho. para o meu caminho. Eu renovo a a minha aliança minha aliança com o Senhor Jesus, com o Senhor Jesus, que na cruz que na cruz ofertou sua vida ofertou a sua vida para a nossa libertação, para a nossa libertação, para nos resgatar de toda força de toda do pecado e da morte, pecado e abrir-nos as portas abrir-nos da salvação eterna. da salvação eterna. Amém. Amém.